Pessoal, quero mostrar para vocês aqui uma entrevista com um toxicologista brasileiro, renomado, e a repórter, essa aí que vocês estão vendo da CNN, quando começa a ouvir, já sabendo de antemão que ele era contrário ao isolamento, e ele vai tecendo os raciocínios dele, dando os dados, a CNN não gosta, não é, do Bolsonaro, nós já sabemos. E aí ela tenta de toda forma brecar a entrevista e ele continua falando, até que chega um momento em que ela corta a entrevista e alega no final dizendo que não estava conseguindo com que ele a estivesse ouvindo, o que a gente depreende que é uma tremenda de uma mentira. Assistam. Agora a gente conta para vocês que o presidente Jair Bolsonaro tem falado, né, que quer adotar o isolamento vertical aqui no Brasil. A gente lembra que isso vai contra a orientação da Organização Mundial da Saúde e também do que o Ministério da Saúde tem falado. Mas alguns médicos também defendem essa alternativa, vamos dizer assim. Vamos conversar então agora com o Dr. Anthony Wong, que é toxicologista, trava-língua de Mais novo. um trava-língua. Explica, boa noite para o senhor. É assim mesmo, Elisa. Explica melhor para a gente, o senhor Wong, nós conversamos já tantas vezes, né? Por que pode ser uma alternativa? Prazer falar com vocês. Também, prazer é nosso. Olha, na realidade, a teoria da intervenção vertical partiu do professor David Kahn, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E, aliás, também a teoria, a política de uma série de outros professores eminentes e epidemiologistas e infectologistas. O que é singular nesse caso do coronavírus Covid-19 é que ele é um vírus altamente infectante, extremamente contagiosa. Então, no painel da Harvard, e o Dr. John Yaconanis de Stanford falou a mesma coisa. Numa situação em que uma doença é extremamente contagiosa e você começa a fazer uma intervenção do tipo isolamento, ele já não surte muito efeito porque uma boa parte da população já está contaminada. Então, ao fazer isso, na realidade é quase que impossível conter porque é a evolução da doença. A intervenção, então, nessa situação, nós temos que usar nossos recursos para tratar quem está realmente em risco. A grande característica do Covid-19 é que ele é altamente infectante, no entanto, na faixa etária abaixo de 50 anos, ele é muito pouco letal. Na grande maioria das pessoas, eu diria mais de 95% das pessoas, ou até 98% se você quiser, das pessoas abaixo de 60 anos, 50, 60 anos, ele é uma doença irritante, certo? Um resfriado forte, até uma gripe, dá uma dor, pergunta a todas as pessoas que têm, e algumas, só uma pequena parcela da população é que realmente vai ter agravo maior. E justamente nas pessoas que têm doença de base pré-existente, as pessoas idosas, as pessoas com doenças crônicas e as pessoas com imunodepressão. Nesses pacientes, então, realmente é cuidadosa. Felizmente, essa parte da população é pequena, 5%, 7% no máximo da população. No resto da população, como eu disse, é uma doença chata de inverno, um gripe ou resfriado forte, e que na possibilidade de morte é muito pequena. Todas as estatísticas, Mona Elisa, mostrou que na população acima de 10 anos, abaixo de 10 anos, a mortalidade é zero. Mas de 10 anos até 60 anos, a mortalidade é 0,2, ou seja, em cada 1000 pessoas infectadas, 2 vão ter um agravo pior. Então, essa população que nós temos que encarar e ajudar. Então, a intervenção vertical é fazer o que é chamado cirúrgico, a intervenção cirúrgica, né? Vamos dar atenção à população que poderá agravar, certo? Vamos isolá-los, identificá-los em primeiro lugar, isolá-los e colocá-los em um lugar seguro, para que a resto da população cuja doença, se a doença pegar, se é que vai pegar, vai ser tratado como uma doença, claro, não podemos desmenosprezar a doença, mas vai ser uma doença de fácil recuperação, que essas pessoas não vão morrer, tá certo? Com isso, nós permitimos que a população que é possível, que não é infectada, possa trabalhar. Agora, uma coisa muito importante, Mona Elisa, nós temos duas situações. Pega a situação do navio Diamond Princess, que foi retido em Tóquio, tá certo?
Eram 3.500 pessoas entre tripulantes e passageiros. 712 dessas pessoas tiveram testes positivos. Apenas 350 desses 712 tiveram doenças. Desses 350, novamente, 90% eram pessoas idosas, pessoas já de certa idade, como faz cruzeiros. Desses 350, a maioria teve um quadro de resfriado ou gripe leve ou moderada, certo? Alguns precisaram de hospitalização. Entre 7 e 10 dessas pessoas faleceram. O que nós aprendemos disso? Foi um confinamento total, tá certo? Dos 3.500 pessoas que estavam expostas, 700 deram testes positivos, dos quais 300, ou seja, 10% dos 3.500 realmente tiveram doença. E 10 faleceram. Infelizmente, né, morte sempre é trágica, nós temos que cuidar dessas, mas essas pessoas realmente precisavam de uma atenção. É a mesma coisa no confinamento aqui. Nós temos uma população enorme de pessoas, tá certo? Que vão ter um quadro leve. Então nós temos toda a nossa atenção à população que está em risco, que são os idosos, os doentes crônicos. E outra coisa muito importante, Annelise, é que nós pegamos as estatísticas que nós temos aí, Annelise, as estatísticas. Nós, Brasil, nós estamos há 3 semanas dentro dessa doença, tá certo? Nós tivemos até hoje em torno de 2.900 pessoas infectadas, 70 mortes aproximadamente. Em um dia, na Alemanha ou na França, o dobro dessas pessoas infectadas. Ou seja, o Brasil em 3 semanas teve metade do número de pessoas infectadas por dia na Alemanha e na França. Não vou nem falar da Itália. Por que isso acontece? Porque é o que nós temos estudos científicos mostrando. O coronavírus ele é extremamente sensível à temperatura. Desde 1985, os estudos mostraram que a família coronavírus não se multiplica bem, não sobrevive bem em temperaturas acima de 20 graus centígrados. E a melhor temperatura para ele disseminar é abaixo de 10 graus. É um trabalho de 1985. E um trabalho em MIT mostrou exatamente isso. Então nós ainda estamos no verão, no calor. Esse calor vai acabar provavelmente em maio. Certo? Então, não é o momento de nós fazermos um confinamento com prejuízo econômico de saúde às pessoas. O professor Nanides e o doutor Stephen Watts, também dos Estados Unidos, a repórter fala baixinho, corta. Vocês não devem ter percebido, mas eu aqui ao vivo escutei. Corta. Psicológicos e outras doenças que possivelmente não recuperáveis, como suicídio, como violência. Nós sabemos que nesses últimos dias houve aumento da violência contra mulheres e entre as pessoas também. Tá certo, então, doutor. A gente não vai mais conseguir continuar com essa entrevista. O doutor não está conseguindo nos ouvir para a gente conseguir conversar. Tanto está conseguindo ouvir que ele parou de falar. Numa próxima oportunidade. Obrigada, doutor Wong. E vamos